Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Irmãos peregrinos, ao continuarmos na nossa caminhada da Quaresma, pedimos de facto ao Senhor que venha ao nosso encontro. Nós sabemos que Ele vem ao nosso encontro, Ele ama-nos e por isso nos salva, mas nós tomamos consciência desta caminhada do Senhor e tomamos consciência da nossa necessidade dEle para nos salvar. Precisamos dEle. E por isso, ao iniciarmos esta Eucaristia, queremos pedir ao Senhor o perdão das nossas faltas para mais dignamente podermos celebrar estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente, porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano, tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade, de velhos que passavam por dirigentes do povo.
Estes dois frequentavam a casa de Joaquim e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando ao meio-dia o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os dois velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembraram dos seus justos juízes. Estando eles à espera da ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de duas meninas. E como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os dois velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os dois velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos, dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os dois velhos gritaram também contra ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os dois velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que a viam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com duas servas. Fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes, e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho.
e eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobristes os 2 juntos? Ele respondeu: debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: a tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: a tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a Assembleia aclamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os 2 velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo.
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estais comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo.
Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno, mas vai em paz e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo da Quaresma somos convidados a tomar consciência da necessidade de conversão, da mudança de vida. E é essa a mensagem que Jesus deixa a esta mulher: Eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. É fundamental que nós percebemos que a vontade de Deus é a nossa salvação. E não apenas a nossa salvação como da minha pessoa, individualmente, como se fosse eu o único ser humano no mundo, e portanto só eu é que conto, e o resto é como se não existisse. É que se eu penso que Deus quer a minha salvação, e Deus faz tudo para a minha salvação, não posso esquecer que Deus faz tudo para a salvação de qualquer pessoa que vive no mundo. Deus dá-se todo pela salvação de cada homem e de cada mulher que existe, existirá e existiu no mundo. Mesmo o maior pecador é amado por Deus. Deus por todos derramou o seu sangue.
Nós não somos uma elite de privilegiados e os outros são como se não existissem. E a primeira leitura mostra-nos precisamente isto, de uma maneira muito complexa, porque a vida também é complexa. De uma maneira, de facto, muito elaborada, com muitos pormenores, com muitas situações, porque de facto isto é a vida, em que não podemos apenas distinguir entre o preto e o branco, entre o positivo e o negativo, entre o sim e o não. A vida é cheia de cores, é cheia de matizes. Todos nós estamos em caminho de conversão, de salvação. E, portanto, temos em nós as duas coisas, a dimensão salvadora e a dimensão pecadora. E o que Deus quer é a nossa salvação de facto. Jesus não acusa a mulher, Jesus não acusa os próprios homens que a trouxeram, acusando-a de ser uma pecadora pública, acusando-a de faltar, de facto, aos sagrados deveres do matrimónio. E não podemos esquecer-nos então o que ouvíamos na primeira leitura, que também dois anciãos trazem uma mulher acusando-a de adultério, querendo condená-la, condenando-a até, sem ter em conta, de facto, aquilo que era o essencial, a dignidade da pessoa, porque eles só olharam para ela como um objeto, apaixonaram-se por ela, desejaram-na. Ela só era alguma coisa na medida em que podia satisfazer os seus desejos. E como ela não se deixou cair na tentação, como ela não deixou que eles fizessem o que queriam, ela arriscou a morte para não pecar. E aqui está a santidade. Arriscar a morte para não pecar. Preferir ser morta por um falso testemunho do que entregar-se a estes homens e viver a vida toda com a culpa do pecado que ela cometeria. E em tantas ocasiões encontramos esta situação. No mundo encontramos facilmente esta situação em que as pessoas se aproveitam dos seus poderes para manipularem, para enriquecerem, para terem o que querem. E quando alguém se aproveita da sua posição para abusar dos outros, peca gravemente, criminalmente. E a comunidade deve-os ajudar a reconhecerem o seu pecado e a poderem, na medida do possível, mudar de vida. Jesus não condenou os que trouxeram a mulher, apenas disse: quem tiver sem pecados atire a primeira pedra. E esta é a verdade. Todos nós temos pecados. Nenhum de nós é puro e inocente para atirar uma pedra aos outros, condenando os outros. Então, como é que saímos deste círculo do mal que se vai amplificando e se vai acumulando e se vai mantendo? Porque todos somos culpados, todos somos castigados, todos condenados à morte, porque todos somos pecadores. Todos nós temos, como se costuma dizer, esqueletos no armário. Todos nós temos vergonha de alguma coisa da nossa vida. Então qual é a solução? De facto é aquilo que Jesus diz: vai e não tornes a pecar. É o perdão. O perdão que é dado em primeiro lugar por Deus. Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Que foram as últimas palavras de Jesus, ou das últimas palavras. Perdoai-lhes. E Jesus, depois de ressuscitado, disse a Pedro: o que perdoares será perdoado, o que retiveres será retido.
porque de facto a única possibilidade para nós vivermos é sermos perdoados. Porque senão estamos todos condenados à morte. Só o perdão nos dá a vida, o perdão de Deus. E ao reconhecermos o perdão de Deus, aprendemos também a perdoar. Aprendemos a perdoar, ou seja, a reconhecer que aquela pessoa, apesar do seu pecado, é filha de Deus. E isto é muito importante, distinguir entre a pessoa e aquilo que a pessoa faz. O seu pecado, o seu mal. E uma pessoa pode ser um maior criminoso, pode fazer muito mal e continuar a fazer, mas não deixa de ser pessoa, não deixa de ser filho de Deus e não deixa de ser chamado à salvação. Nós condenamos o pecado, não condenamos a pessoa. Por isso é que Jesus diz à mulher: eu não te condeno, mas depois diz-lhe: vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar, eu não te condeno. E é isto que nos diz em cada confissão que fazemos. Vai em paz, não tornes a pecar, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados, foram esquecidos, foram reparados. Mas tu continua a viver, a esforçar-te, a lutar. Nesta parte final da nossa Quaresma, olhemos para isso, para esta nossa vida. Reconheçamos o nosso pecado, peçamos perdão a Deus, mudemos de vida e acolhemos cada pessoa com este amor de Deus, reconhecendo nelas a sua dignidade íntima e fundamental, condenando o seu pecado, mas acolhendo a pessoa e dando-lhe uma possibilidade de conversão para que possa encontrar Deus e a salvação. Irmãos e irmãs, procurar, encontrar, reconhecer e tocar Jesus pela fé é o maior milagre que alguém pode receber de Deus. Peçamos ao Pai esta graça dizendo: Pai do céu, dá-nos a fé em vosso Filho. Pai do céu, dai-nos a fé em nosso Filho. Pelos fiéis cristãos que se acusam de seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que seguem a Cristo, luz do mundo, pelos catecúmenos que estão prestes a segui-lo e pelos fiéis que já o seguiram, mas o abandonaram, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus e pelos que com ele, como ele, não julgam ninguém, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai do céu e Senhor de tudo quanto existe, fazei-nos contemplar nos milagres de Jesus a vossa ternura por todos os que sofrem. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que por nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que por nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto de penitência a alegria dos nossos corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos, sacerdotes e missionários e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida. Não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida.
Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortalece e nos purifica de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças